Olá, você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Vamos falar nesse vídeo sobre um assunto muito polêmico: culpados reais do Covid-19. Estudos recentes 2024. Então fica comigo até o final. Bem, as origens da pandemia do Covid-19 continua sendo objeto de estudo e debate na comunidade científica. Em setembro de 2024, um estudo publicado na revista Cell reforçou a hipótese de que o vírus SARS-CoV-2, o Covid-19, teve origem no mercado de Wuhan, em Wuhan, na China. Os pesquisadores analisaram mais de 800 amostras coletadas no mercado em janeiro de 2020, identificando a presença de DNA de animais selvagens, como cães e civetas, em áreas que também testaram positivo para o vírus. Esses achados sugerem que tais animais podem ter sido como hospedeiros intermediários, facilitando a transmissão do vírus de morcegos para humanos. Apesar dessas evidências, a origem exata do vírus ainda não foi determinada com certeza. Alguns cientistas consideram a possibilidade de um vazamento laboratorial, embora essa hipótese seja geralmente considerada menos provável. A maioria dos estudos recentes apoia a teoria de uma origem zoonótica, no qual o vírus teria sido transmitido de animais para humanos, possivelmente através do comércio de animais selvagens no mercado de Wuhan. É importante notar que, embora o mercado de Huanan tenha sido identificado como um possível ponto de origem, a confirmação definitiva do vírus da Covid-19 ainda requer mais pesquisa. A compreensão completa desse processo é fundamental para prevenir futuras pandemias e reforçar medidas de biossegurança. Estudos adicionais são necessários para esclarecer as circunstâncias precisas que levaram ao surgimento do SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Estudos recentes, em 2024, continuam investigando as possíveis origens do Covid-19, com foco em hipóteses que incluem tanto uma origem zoonótica, que é transmissão de animais para humanos, quanto a possibilidade de um vazamento laboratorial. Eu vou falar em mais detalhes sobre os principais avanços e debates. Número 1. Origem zoonótica. Mercado de Huanan. Evidências recentes. Pesquisadores analisaram amostras coletadas no mercado de Huanan, em Wuhan, na China, local associado aos primeiros casos de Covid-19. Essas amostras continham traços de Covid-19, o COV-2, SARS-CoV-2, misturados com DNA de animais selvagens como cães, civetas e martas. Estudos genômicos indicam que o coronavírus de morcegos são os mais próximos conhecidos do SARS-CoV-2, com possibilidade de um hospedeiro intermediário, como pangolim ou outros animais. A hipótese de origem zoonótica é apoiada por precedentes de outros coronavírus, como o SARS em 2002 e o MERS em 2012, que também surgiram de interações entre humanos e animais selvagens. Implicações: o comércio de animais selvagens é considerado um pouco crítico
para a emergência de novas doenças infecciosas. Políticas globais vêm pressionando para a regulamentação e proibição desse tipo de comércio. Número 2. Hipótese de vazamento laboratorial. Contexto: essa teoria sugere que o vírus poderia ter escapado de um laboratório em Wuhan, como o Instituto de Virologia de Wuhan, WIV, onde pesquisas com coronavírus de morcegos eram realizadas. Interessante isso, né? Embora controversa, alguns relatórios de análise, como os do Departamento de Energia dos Estados Unidos, classificaram essa possibilidade como plausível, mas sem evidências definitivas. Contraponto: nenhuma prova concreta foi apresentada até o momento para sustentar que o SARS-CoV-2 foi manipulado ou vazou acidentalmente de um laboratório. Cientistas defendem que a análise genômica do SARS-CoV-2 não apresenta sinais de manipulação ou engenharia genética. Número 3. Estudos genéticos e moleculares. Rastreamento genômico. Pesquisas sobre a evolução do vírus aponta que o SARS-CoV-2 surgiu por recombinação natural entre o coronavírus de morcego e outros hospedeiros. Sequências genéticas coletadas desde o início da pandemia mostram que o vírus já estava altamente adaptado a humanos no momento em que foi detectado, o que reforça a teoria zoonótica. Vigilância viral. Estudos em morcegos na China e países vizinhos continuam a encontrar coronavírus geneticamente próximos ao SARS-CoV-2, mas nenhum é idêntico ao vírus que causou a pandemia. Número 4. Políticas e transparência. Acesso a dados. A investigação sobre as origens da Covid-19 tem sido dificultada por questões geopolíticas, especialmente envolvendo a China, que é um país ditador, né? Igual o Brasil. Muitos dados do início da pandemia, incluindo registros de amostras do mercado de Wuhan, ainda não foram totalmente divulgados. Agências internacionais como a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, pedem maior transparência para avançar na compreensão da origem do vírus. Impacto em prevenção. Estudos sobre as origens da Covid-19 são cruciais para prevenir futuras pandemias, destacando a importância de políticas rigorosas de biossegurança em laboratório e restrição ao comércio de animais selvagens. Desafios atuais. A principal dificuldade em determinar a origem exata do vírus reside na falta de acesso a dados e amostras relevantes dos primeiros meses da pandemia. Apesar das evidências que apontam para uma origem zoonótica, a possibilidade de um vazamento laboratorial ainda é considerada como parte das investigações. Número 5. Investigações internacionais. OMS, Organização Mundial de Saúde. A OMS liderou missões para investigar as origens da pandemia, incluindo uma visita à China em 2021. O relatório inicial sugeriu que a origem zoonótica era a mais provável, mas destacou a necessidade de mais dados. Então, mas interessante que lá nesse laboratório eles estavam manipulando o vírus do coronavírus, né? Então, estranho isso, né? Enfim, em 2023 e 2024, a OMS renovou os apelos por colaboração internacional
especialmente para acessar registros de hospitais, laboratórios e amostras biológicas dos primeiros casos de Wuhan, Estados Unidos e outros países. Relatórios de inteligência de países como os Estados Unidos exploraram tanto a hipótese zoonótica, que é de animais silvestres para humanos, quanto do vazamento laboratorial. Alguns órgãos, como o Departamento de Energia dos Estados Unidos, classificaram o vazamento como uma possibilidade moderada, mas isso gerou críticas por falta de evidências científicas robustas, né? Será por que teve crítica, né? Outras agências, como o FBI, também consideram a hipótese de vazamento, embora a comunidade científica global tenda a priorizar a investigação zoonótica. Aquilo que eles estão dizendo que não é, provavelmente é, entendeu? Né, o país comunista vai tentar tirar o dele da reta, né? Tensões geopolíticas. As investigações foram complicadas por disputa entre países, especialmente entre os Estados Unidos e a China, que trocaram acusações sobre a origem do vírus. A China rejeitou repetidamente alegações de vazamento laboratorial. Será por quê, né? País ditador, eles vão negar até a morte. E promoveu suas próprias teorias, sugerindo que o vírus poderia ter sido introduzido por alimentos congelados ou país, tirando dele da reta, né? Nunca assumindo responsabilidade pelo o que aconteceu, né? Esse é o caminho de todo país ditatorial. Número 6. Fatores de risco para novas pandemias. Zoonose. Cerca de 60% das doenças infecciosas em humanos têm origem animal. E 75% das doenças emergentes são zoonoses. Crescente interação entre humanos e animais selvagens, impulsionadas pelo desmatamento, urbanização e comércio de vida selvagem, aumenta o risco de novos surtos. Isso é verdade. Pesquisa em laboratório. Laboratórios de biossegurança, como o Instituto de Virologia de Wuhan, realizam estudo com vírus perigosos para entender seu comportamento e desenvolver vacinas. No entanto, incidentes anteriores, como vazamento da SARS em outros países, mostram que erros podem acontecer. Eu acho que tá aí, o problema foi no laboratório, na minha opinião. Mudanças climáticas. O aquecimento global está alterando habitats, isso é fato, né? Levando espécies a migrarem e aumentando a interação entre diferentes animais e humanos. Isso pode criar novas oportunidades para a transmissão de patógenos. Número 7. Implicações para o futuro. Prevenção. Medidas como restrições ao comércio de animais selvagens, vigilância de doenças em populações animais e humanas e biossegurança em laboratórios estão sendo reforçadas globalmente. A pandemia de Covid-19 destacou a importância de sistema de saúde pública resiliente e a necessidade de colaboração internacional para lidar com a emergência de saúde. Avanços científicos. A pandemia acelerou o desenvolvimento de tecnologias como vacinas, que agora estão sendo adaptadas para outras doenças infecciosas. Estudos de vigilância genômica se tornaram ferramentas essenciais para monitorar e prever a emergência de novo vírus. Responsabilização. Identificar a origem do SARS-CoV-2 ou Covid-19 não é apenas uma questão científica, mas também tem implicações éticas e políticas. As descobertas podem incluir regulamentações globais
e acordos de cooperação para prevenir futuras pandemias. Bem, gostou desse assunto? Então comenta aí qual a sua opinião sobre o vírus da pandemia do Covid-19. Da onde ele veio? Ele veio do laboratório? Ele veio de animais selvagens? Escreva aí no comentário. E por que será que logo quando eles no laboratório estavam fazendo teste com o coronavírus, logo depois apareceu a pandemia? Então, assim, é muito estranho isso, né? Então, coloca aí no comentário a sua opinião, tá bom? Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.